Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal do Big. O título hoje e o tema do qual vamos abordar dentro deste vídeo é a questão de vermos os mercados acionistas europeus em máximos históricos e a questão é, e agora? O meu nome é Afonso Português e sou Multi-Asset Sales Trader cá no Big. Antes de começarmos, só de fazer o disclaimer habitual que qualquer análise feita durante este vídeo, quer numa vertente mais técnica ou fundamental, não deve ser considerado como aconselhamento financeiro. Para tal, devem contactar o vosso gestor de conta cá no Big. Então, o sumário de hoje vai-se frisar em 5 pontos principais. Primeiro vamos fazer uma rápida contextualização do que tem vindo a ser a negociação. Vamos olhar para os fundamentais macroeconómicos da Europa. Vamos olhar para o que é que os mercados financeiros estão a descontar e o que é que estes veem nos fundamentais e possivelmente o futuro destes fundamentais. Vamos ver vamos ver um rápido excerto vindo de Morgan Stanley Europe Mid-Year Outlook. E por fim, vamos fazer uma análise técnica no Stock 600, DAX, CAC e IBEX. Então, sem mais demoras, vamos então aqui começar com a contextualização. E é surpreendente esta performance desde o início do ano que a Europa teve, e até parece um pouco descabida, num contexto de abrandamento económico e aliado a políticas monetárias restritivas. Contudo, o que é facto é que, com umas estimativas e perspectivas tão negativas, o mercado foi surpreendido com resultados empresariais resilientes, estimativas deste ano dos earnings per share na Europa a aumentar, year to date, ou seja, analistas a ver com melhores olhos o futuro para os resultados empresariais da Europa, uma melhor atividade económica no primeiro trimestre do que esperado e a Europa evitar aqui uma crise energética. Isto foi um dos principais pontos que fez então o mercado reverter vindo dos mínimos feitos há meses atrás. Agora, olhando para a atividade económica e olhando aqui para o indicador do PMI, vemos que, efetivamente, no início do ano, o indicador composto, a vermelho, na zona euro, melhorou drasticamente, ou seja, uma leitura acima de 50 pontos está correlacionado com expansão económica e abaixo de 50 pontos está correlacionado com uma contração económica. E como podemos ver, o índice composto tem vindo a melhorar desde o último trimestre de 22, sensivelmente, e tem galopando aqui numa tendência ascendente até que, mais ou menos, no início do ano de 23, acaba por quebrar em alta os 50 pontos e continua uma tendência ascendente, mostrando então aqui na primeira metade do ano aqui uma força e resiliência da economia da zona euro, contudo de notar que essa taxa de crescimento aparenta estar agora a abrandar. E porquê? Porque se abrirmos aqui o capô, vemos que esta expansão económica, segundo este indicador, é trazida quase exclusivamente pelo setor de serviços, que está a verde, enquanto o setor de manufatura no início do ano acaba por continuar ainda abaixo dos 50 pontos e numa tendência descendente. Ou seja, temos aqui uma disparidade no que é a atividade económica nos serviços e na manufatura. Logicamente, é importante de referenciar que grande parte do produto interno bruto da zona euro vem de serviços. Por isso, acaba por ser mais positivo do que negativo este cenário. Contudo, sendo o setor de manufatura um setor mais cíclico, normalmente é um mais sensível ao ciclo económico, ou seja, normalmente é a manufatura que guia a direção e é um pouco mais antecipado do que os serviços, por isso certamente é algo que terem atenção qual destes setores é que vai convergir, se é a manufatura que vai subir ou serviços
que vai descer. O que temos visto nas últimas leituras é um abrandamento da subida dos serviços e começar aqui a abrandar, contudo ainda acima dos 50 pontos. Olhando para outro indicador antecipado, vamos ver aqui o Economic Sentiment Indicator, que acaba por nos dizer um pouco do que o PMI nos estava a dizer, mas aqui com um pouco mais de, de pontos e dados para vermos, de referenciar que o consumidor a verde teve uma excelente recuperação vinda dos mínimos. Claro que em termos absolutos ainda encontra-se bastante abaixo do que poderia ser a média histórica deste indicador. Contudo, apresenta aqui uma boa recuperação que se possa ter filtrado maior consumo na parte de serviços, que é a primeira parte da cadeia de distribuição numa perspectiva de consumo. Ou seja, talvez possa-se argumentar que foi esta melhor perspectiva dos consumidores que levou-os a consumir mais na parte dos serviços e de retalho, e como podemos ver, retalho a lilás a recuperar aqui em finais 22 e inícios 23, e serviços idem aspas, enquanto construção amarelo e manufatura azul a continuar a cair, mas de referenciar que este indicador está aqui a mostrar uma pior performance em serviços, que aparenta já ter feito aqui um potencial topo, e retalho idem aspas. Por isso é certamente um ponto a monitorizar de forma próxima, é como é que os serviços vão saindo nestes indicadores, porque se começarem a cair, possa levar então mesmo um abrandamento económico mais significativo. Olhando aqui para a Alemanha, vemos a história como está a acontecer na Europa, mas aqui com alguma maior divergência. Ou seja, apesar do indicador composto estar acima de 50 desde o início do ano, agora aparenta estar a lateralizar. Contudo, manufatura, mais uma vez, a continuar a cair e numa tendência descendente abaixo de 50 pontos, e serviços numa forte tendência ascendente acima de 50 pontos. Por isso, pode ser interessante olhar para empresas ligadas ao setor de serviços vis-à-vis empresas ligadas à manufatura, e, como um todo, é mais bullish do que negativo o facto do composto, do índice composto estar aqui acima de 50 pontos. Claro, importante monitorizar como é que esta divergência entre serviço e manufatura vai ocorrendo aqui na economia da Alemanha. E olhando para o outro indicador económico, Sentiment Indicator, vemos que efetivamente o consumidor também recuperou bastante bem, aliado depois a retalho e serviço a recuperar. Aqui, ao contrário do indicador anterior, serviços já mostra aqui alguma fraqueza, como retalho, e manufatura a continuar a tendência clara descendente. Olhando para a França, e começando agora aqui pelo Economic Sentiment Indicator, vemos que recentemente, talvez finais do primeiro trimestre, é que os consumidores começaram a ficar menos negativos do que estavam aos meses atrás, e aqui vemos os serviços a não recuperar, continuar uma tendência descendente, retalho a ter algum tipo de recuperação, contudo a lateralizar mais recentemente, a lilás, como podemos ver, e o serviço de manufatura, ou melhor, a vertente de manufatura, a recuperar no que foi os finais 22, mas a continuar a tendência descendente, e agora está mais ou menos em mínimos dos últimos anos. Olhando para o PMI, o que é que vemos? Vemos que, efetivamente, segundo este indicador, os serviços acabaram por recuperar, mas estão a inverter, uma clara inversão de tendência, ainda acima de 50 pontos, e está a ter uma performance similar do que é o indicador composto, que encontra-se acima de 50 pontos, contudo a começar a inverter e a convergir para os 50 pontos, que seria algo a monitorizar com atenção. Manufatura continua a tendência descendente, contudo há alguma lateralização mais nos últimos dados. E por fim, vamos ver aqui Espanha, mais uma vez a reiterar um pouco o que foi as últimas economias, consumidor a recuperar e a ver isso representado na recuperação de retalho e de serviços. Serviços continua forte, enquanto o retalho já está aqui a mostrar alguma fraqueza. Setor de manufatura a lateralizar um pouco, mais robusto do que o resto da economia, ou pelo menos o resto das economias que analisamos. Por isso é um ponto
a terem atenção como é que o setor industrial e de manufatura aqui em Espanha vai continuar a mostrar no que diz respeito à atividade económica. Os PMIs a dar um pouco do mesmo sinal. Continuamos com a divergência, contudo, manufatura bem mais forte do que as outras economias, como podemos ver a Azul, mas mais recentemente a inverter e a estar abaixo de 50 pontos numa tendência descendente. Serviços também aparenta ter feito aqui um topo. Monitorizar como é que vão saindo os dados é essencial para esta história de uma economia mais resiliente ou não no futuro. Olhando aqui para as margens das empresas, é um facto que, historicamente, as margens estão correlacionadas com a inflação. Ou seja, à medida que a inflação aumenta, e assumindo que estamos num cenário de expansão económica, o consumidor, desde que o seu próprio salário também vá aumentando e acompanhando mais ou menos a inflação, está disposto a comprar bens e serviços mais caros do que eram anteriormente. Ou seja, como podemos ver, à medida que a linha azul claro aumenta, as margens das empresas europeias também aumenta e vice-versa. E, como vamos ver mais à frente, aqui na vertente da inflação, estamos a começar a ver aqui o potencial pico da inflação. E a questão é se também estamos a ver o pico nas margens das empresas europeias, o que seria algo negativo para esta vertente. Aqui um indicador antecipado de Morgan Stanley, no que diz respeito à margem, aponta para ainda uma continuação de pioramento de margem. Por isso, algo a monitorizar. Olhando aqui para o consumidor e abrindo aqui um pouco o capô para perceber o que é que trouxe esta recuperação do sentimento do consumidor, seria principalmente a situação financeira a melhorar nos finais de 22, que podemos ver aqui a azul, e savings também a melhorar no final de 22. O que podemos ver é que também no final de 22 os receios de os consumidores ficarem desempregados diminuiu de forma significativa, contudo, mais recentemente tivemos aqui uns ticks acima a mostrar que o consumidor está agora um pouco mais preocupado sobre o assunto do desemprego que estava há umas leituras atrás. É algo a monitorizar como é que o sentimento do consumidor vai saindo, porque principalmente economias muito fortes em serviços acaba por ser um motor muito importante a monitorizar, porque se este tiver capacidade de continuar a consumir serviços, vão continuar a ficar fortes e tem uma grande representatividade no PIB e mantém o PIB elevado. Contudo, se o consumidor ficar fraco, ficar mais receoso nas perspectivas futuras, pode apertar o cinto, se me permitem a expressão, consumir menos e, consequentemente, o PIB retrair ou até mesmo ir para níveis negativos correlacionados com uma recessão. Por isso, na Europa, certamente monitorizar como é que o consumidor está é algo importante para a história da divergência entre serviços e manufatura. Olhando para a inflação, como tinha referenciado há uns minutos atrás, vemos também uma divergência entre a inflação em bens e a inflação em serviços. Por isso, se olharmos para a inflação em bens, esta tem vindo a retrair de forma até considerável devido à atividade económica de manufatura a ter também retraído de forma significativa. Contudo, como a atividade em serviços continua resiliente, vemos a inflação em serviços a continuar muito forte. E tudo leva a crer que, se a atividade de serviços continuar forte, possa efetivamente continuar esta parte da inflação a ser mais sticky do que a de bens. Se virmos o próximo gráfico, também podemos ver isso. Ou seja, isto é a taxa de crescimento de 3 meses e, como podemos ver, serviços continua a crescer bastante, a parte da inflação de serviços continua a crescer bastante, enquanto manufatura já fez o pico há alguns meses atrás, para não dizer há um ano, sensivelmente, e continua numa tendência descendente. Por isso, a divergência que vemos em atividade económica, logicamente, no futuro,
e já estamos aqui a ver, vai ser representada também numa divergência de inflação. Mas olhando aqui para o indicador antecipado do índice de preço consumidor, ou seja, Producer Price Index, o PPI, e olhar para e a comparar com a inflação da zona euro, o que é que vemos? Vemos que se pegarmos no PPI e fizermos uma spread com a inflação, temos o indicador antecipado do que é a inflação. Ou seja, como podemos ver, a linha azul tende a antecipar o que a linha vermelha, que é a inflação, vai fazer. Mais uma vez, indicadores antecipados não são perfeitos, mas dão-nos um pouco de luz do que poderá ser o futuro económico. E como podemos ver, aqui pós 2020, a linha azul já estava a dar aqui uma, uma ideia de que a inflação pudesse aumentar, enquanto até a inflação estava a cair. Depois, passados os meses, efetivamente a inflação começou a aumentar. Depois, nesta altura aqui, pós 2022, vimos a inflação começar, ou melhor, o indicador antecipado a começar a mostrar o potencial da inflação vir a abrandar, e passados uns meses, efetivamente, tivemos aqui o que aparenta ser o pico de inflação na zona euro, e este indicador aponta para que a inflação nos próximos meses possa, se a correlação se manter, possa estar ali à volta do zero, ou seja, abaixo do mandato de 2% do Banco Central Europeu. Por falar em Banco Central Europeu, é a próxima parte que vamos aqui ver, é efetivamente um facto que tivemos uma das maiores subidas de taxas de juros a nível global e também aqui na Europa, onde estas até estavam negativas nos últimos anos. E isto, subida de taxas de juros, redução de liquidez no mercado, acaba por ser negativo para a economia como um todo. Mas isto, como estava a dizer e no início da apresentação, na parte da contextualização, é um pouco estranho ver o mercado europeu forte com esta política monetária. Agora, a questão é, o que é que será o futuro desta política monetária? Já vimos que a inflação possa abrandar. Claro que a de serviços ainda está bastante elevada e é algo a monitorizar como é que serviços, a inflação de serviços vai reportando nos próximos meses. Mas, como vimos anteriormente, o indicador antecipado mostra que a inflação nos próximos meses possa estar abaixo dos 2% de mandato. Por isso, possa levar o Banco Central Europeu a ser menos agressivo no que diz respeito a taxas de juros. Olhando então aqui para responder a esta questão, vamos olhar para o que o mercado está a descontar. Ou seja, vamos ver o implied rate na zona euro. Perdão. Então, o que é que vemos aqui? Vemos que efetivamente o mercado ainda desconta subidas de taxas e ainda relativamente significativas até 26/10, onde 14/12/23 expecta-se o primeiro corte de taxas de juros e aí, consequentemente, a continuar a cortar as taxas de juros. Por isso, o que o mercado está a expectar é que o Banco Central Europeu continue mais agressivo ou continue agressivo no incremento de taxa de juros, o que, em termos exclusivos, ou seja, este fator, mantendo-se tudo o resto da economia constante, seria algo negativo para o mercado. Por isso, monitorizar como é que estas perspectivas e estimativas pelo mercado vão alterando durante as semanas e dias de negociação. Um fator também importante que vai em linha com a liquidez do mercado é o M1, M2 e M3, ou seja, o M1 são notas, mais moedas, mais reservas bancárias, mais depósitos à ordem. M2 é o M1 mais títulos transacionáveis ou outros e mais outros depósitos bancários menos líquidos. Ou seja, o M2 acaba por ser dinheiro e quase dinheiro, ou seja, ativos rapidamente convertíveis a dinheiro. E o M3 é o M2 mais fundos do mercado monetário. E o que é importante ver? É o crescimento anualizado, ou seja, quando vemos estas linhas a subirem, quer dizer que o mercado tem mais liquidez ou há um crescimento de liquidez, o que seria positivo para a economia. Contudo, uma descida, desvalorização destes indicadores indicaria que a liquidez está a diminuir e é algo negativo para a economia. E como podemos ver, já estavam aqui inícios de 21
a indicar que pudesse haver um abrandamento económico devido à diminuição de crescimento de moeda em circulação. E ainda não estamos a ver aqui uma reversão neste indicador, que acaba por ser um dos indicadores mais antecipados da economia. Por isso, monitorizar como é que o money supply da zona euro vai crescendo ou contraindo é algo essencial para percebermos se conseguimos ter aqui uma recuperação sustentável ou esta recuperação de serviços é apenas uma recuperação dentro do que poderá ser uma continuação de abrandamento económico. Olhando aqui para o mercado financeiro e ver o que é que estes estão a expectar, é importante ver aqui a relação entre as ações cíclicas e as ações defensivas. Ou seja, ações cíclicas são mais sensíveis ao ciclo económico e tendem a valorizar com um boom económico e tendem a desvalorizar com um bust económico. As defensivas têm a performance inversa. Num boom económico tendem a ser vendidas para se comprar cíclicas e num bust económico, num abrandamento económico, tendem a ser compradas como refúgio por terem a característica menos sensível ao ciclo económico. E o que podemos ver é uma correlação interessante com o indicador de surpresa da zona euro, ou seja, quando os dados económicos saem acima das estimativas dos economistas, este indicador azul escuro sobe e quando os dados económicos saem abaixo das estimativas dos economistas, este indicador retrai. E como podemos ver, ultimamente este indicador tem vindo a cair, o que possa levar a que cíclicos tenham uma pior performance relativa do que os defensivos. E o que podemos ver é que durante esta recuperação de 23 tem sido principalmente por ações defensivas do que propriamente cíclicas. Por isso, essa está a ser a tendência de momento. Outro ponto também importante a ver é a relação entre cobre e ouro. Ou seja, quando o cobre tem uma maior performance relativa do que ouro, quer dizer que o mercado está a descontar uma fase de expansão económica. Porquê? Porque cobre, um dos principais metais industriais, muito sensíveis com a indústria, o setor manufatura, que, como temos vindo a dizer nesta apresentação, é uma área bastante sensível ao ciclo económico. E o ouro é um pouco de refúgio a recessões económicas e também tende a ter boas valorizações em pico de taxa de juros que acabam por acontecer perto de recessões económicas. Então, quando este rácio azul escuro valoriza, normalmente também vemos os cíclicos a ter melhor performance relativa do que os defensivos e quando desvaloriza o oposto. E atualmente continuamos a ter cobre a ter pior performance do que ouro, o que pode levar a crer que cíclicos continuam a ter uma pior performance do que defensivos. Olhar aqui para a relação entre ações de valor e ações de crescimento, e também vemos que tem aqui uma correlação interessante com o indicador de surpresas económicos da zona euro, vemos que mais recentemente este rally na Europa tem sido feito através de e devido a ações de crescimento e não propriamente ações de valor. E aparenta que essa possa ser a tendência a continuar devido a este indicador económico a continuar a descer. Por fim, olhando aqui para os mercados financeiros, vemos que este rally na Europa tem sido feito e estes índices europeus levados em alta, principalmente devido a empresas de alta e elevada capitalização bolsista, ou seja, mega caps. E quanto as empresas de baixa capitalização bolsista, as small caps, têm estado a negociar bem abaixo do que foi os máximos de 21. Por isso, mais uma vez, a tendência é uma performance relativa superior de mega caps, empresas de elevada capitalização bolsista, vis-à-vis small caps, empresas de baixa capitalização bolsista. Olhando aqui para o que Morgan Stanley está a dizer no seu outlook do meio do ano, lançado aqui a meio do ano, para o resto de 23,
estes expectam uma correção durante os meses de verão devido ao crescimento económico abrandar e à vertente da liquidez piorar. Veem ainda risco que os earnings per share surpreendam em baixa. Continuam a preferir defensivos a cíclicos. Crescimento em relação a valor, ou seja, um pouco o que está a ser a tendência neste meio ano, expectam que continue. Recentemente fizeram um downgrade de financials de overweight para neutral e veem que, ou expectam que a performance relativa da Europa está vulnerável e possa ser vulnerável no curto prazo, contudo, que inverta após esse curto prazo, longo prazo, inverta e seja atrativa, principalmente também pelo fator das avaliações estarem, entre aspas, baratas e mais atrativas do que o resto do mundo, podendo ser algo de refúgio para investidores. Olhando aqui para o Stock 600, uma rápida análise técnica, o que podemos ver e o principal nível a monitorizar seria à volta dos 46 mil, representado por esta linha amarelo, ou melhor, a laranja, que foi suporte em tempos, resistência, e agora aparenta estar a servir também como suporte. O facto de negociar acima da média móvel 200 dias indica que está mais numa tendência ascendente do que descendente. Contudo, a inclinação desta média móvel é ascendente, mas não de forma bastante agressiva. Por isso, também ter atenção a esse fator. Mas enquanto o preço negocia acima deste suporte, seria mais positivo do que negativo para este índice europeu. Olhando para o DAX, vemos os principais níveis. O topo de 21 por volta dos 16.300 pontos, que foi rejeitado aqui com pressão vendedora, mas um suporte que serviu como resistência em tempos nos 15.700 pontos, sensivelmente. Continua numa tendência ascendente, com a média acima da média móvel, 200 dias, e a média móvel numa tendência ascendente também. Por isso, uma quebra em alta da resistência seria alocado uma maior probabilidade de valorizações. Uma quebra em baixa seria alocado uma maior probabilidade de desvalorizações. Investidores técnicos poderiam argumentar que, visto que estamos numa tendência ascendente, seria mais provável nesse aspecto uma quebra em alta do que propriamente uma quebra em baixa. Contudo, monitorizar estes níveis seria, ao nosso ver, mais produtivo. Olhando aqui para o CAC, vemos que tentou quebrar em alta os máximos de 21, à volta dos 7.400 pontos. Arranjou aqui algum tipo de suporte, comprou, mas acabou por quebrar em baixa o suporte que agora possa servir como resistência. Por isso é um principal ponto a monitorizar. Negocia acima da média móvel de 200 dias e a média móvel está numa tendência ascendente, por isso indica que estamos numa tendência ascendente. Fazer altos superiores aos anteriores e mínimos superiores aos anteriores, ou seja, a definição de uma tendência ascendente. Podemos ver esta linha tendência ascendente que liga estes 3 pontos e de momento aparenta ter uma reação compradora, mas se quebrar em baixa esta linha tendência ascendente seria algo negativo para o CAC. Contudo, se reagir de forma compradora e quebrar em alta esta resistência seria algo positivo para este índice francês. Por fim, olhando aqui para o IBEX, não esquecer que tem um grande peso em banca, por isso acaba por negociar mais próximo de banca do que os outros índices que vimos. O principal ponto a monitorizar seria a começar com a potencial resistência que possa servir agora como suporte dos 9.300 pontos, sensivelmente, e esta linha tendência ascendente, que se quebrada em alta, seria, em baixa seria negativo, mas uma negociação acima seria positivo. Mas também temos esta linha tendência descendente, que seria uma resistência que, quebrada em alta, seria positivo, mas uma reação negativa vinda deste valor seria, ou alocaria-se maior pressão de vendedores a entrar no mercado. De referenciar que, como podemos ver mais recentemente, a negociação deste índice, os altos têm sido, ou melhor, os mínimos têm sido superiores aos anteriores, mas os altos inferiores aos anteriores. Então estamos a ter aqui uma compressão de volatilidade
o que possa gerar uma quebra em alta ou em baixa significativa. De referenciar que também estamos acima da média móvel de 200 dias, uma tendência ascendente, por isso investidores técnicos podem argumentar que talvez uma quebra em alta seria mais provável do que propriamente uma quebra em baixa. Então, damos então por encerrado este vídeo de YouTube sobre a Europa. Espero que tenham gostado e até mais vídeos, votos de bons negócios.